Eu sou de origem católica, o outro era de origem protestante, o outro era de origem... E assim por diante, diversas origens, né, cristãs, que lendo... Aquele sentimento, né, Jorge, de que eu vou trair, no caso vocês de origem cristã, eu vou trair Cristo se eu entrar, e o conceito era de que era uma outra religião, né? Olha, sim, exatamente. A gente não tinha ainda tanta clareza de que era uma continuidade, que as religiões são uma só. Isso foi uma coisa que foi caindo a ficha aos poucos. A gente via muita coisa em comum entre elas, né? Via uma beleza inerente a todas elas, começou a entender que cada uma delas veio para um momento histórico diferente da humanidade, mas ainda era um pouco difícil chegar nesse ponto que você acabou de citar. Olha, é uma coisa só ao longo do tempo. Assim como uma criança muda completamente ao longo do tempo para se transformar num adulto, né? Mas é uma pessoa só, uma só individualidade, o momento é que é diferente. Essas coisas demoram um pouco. Tanto é que o dia que eu me declarei, né, que eu declarar no sentido assim, entrei na fé Bahá'í, assumidamente, Ah, eu tive febre. E essa febre, para mim, é uma febre de preocupação, que coisa, né? hein? Porque a gente, assim, em certo sentido, eu fazia parte de uma família relativamente tradicional, né? Eu já tinha avô aqui em Mojimirim, quando Mojimirim era muito pequena, um avô comerciante famoso na cidade e tal. E tanto é que quando eu ingressei na fé era uma coisa que se falava muito, a cidade ainda era pequena, não sei dizer se tinha lá 40 e poucos, 50 e poucos mil habitantes, e muita gente, a gente era conhecido, família grande, né? Isso deu muito o que O que falar, falar? era uma das consequências que eu esperava, né? E, na verdade, acabou se constituindo uma oportunidade, porque a primeira coisa, quando você fica tão feliz que você está tocado, a partir do momento que você percebe, né, que passou a febre, você falou, opa, eu estou bem, você tem aquela sensação até de uma certa euforia, né, de alegria, fala, puxa vida, como é que é? Agora eu estou enxergando com mais clareza, e o que é bom, parece que é muito bom para mim, Sim. eu quero compartilhar isso com outras pessoas, né? Mas você Então, vê, isso foi uma oportunidade. você falando nisso, eu lembrei, eu não cheguei a ter febre. Mesmo eu não era um católico, também sou de origem católica, não era um católico que convencionalmente se chama de praticante. Eu ia à missa de vez em quando, mas mais é para ver as meninas que frequentava do que mesmo ver Jesus, entendeu? Mas quando eu Uhum. conheci a fé Bahá'í e passei por caminhos semelhantes ao seu, de ler, de depois começar a frequentar reuniões e tal, até que eu cheguei à conclusão de que realmente essa era uma continuidade da religião que eu professava. Mas mesmo assim, olha que coisa incrível, mesmo assim, no dia que eu falei que eu aceitava Bahá'u'lláh como mensageiro de Deus, eu gostaria de ser Bahá'í, a primeira pergunta que eu fiz foi se eu estava traindo Cristo. Perguntei. Uhum. Foi até para o Carlos Alberto, foi o meu pai espiritual. Falei, Carlos, Ah, você acha que eu aceitando Bahá'u'lláh, eu estarei negando Jesus? Ele falou, claro que não, é uma continuidade. Então, você vê que mesmo a gente que não era muito praticante, ainda tinha esse sentimento de dúvida, né? E como você falou, depois que a gente ingressa e começa a ler com mais solto, né? Mais tranquilo, fala, puxa, essa é uma religião tão de princípios tão lindos, né? E aí você realmente fica mais sossegado, mais tranquilo e começa a perceber que a gente passa a amar e a respeitar Jesus mais do que antes, quando a gente era de origem cristã, né, católica. com absoluta certeza. A minha esposa depois conheceu a fé através de mim, né? E ela acabou aceitando também, mas ela teve o mesmo momento, a mesma questão que você levantou, que ela se perguntava a si mesma: eu não estou traindo Jesus? Pois é. Ela também de uma família extremamente católica, que os pais tinham até uma igreja no fundo da casa deles, Puxa vida. recebiam padres e tal, né? Então, mas aí a percepção de que você não apenas não está traindo
Jesus, mas pelo contrário, você está obedecendo Jesus. Esse é o sentimento que vem depois. É que o que ele deseja para nós é essa condição, poder entender essa continuidade. Afinal de contas, ele lutou para ele deu a vida dele pela humanidade para que nós pudéssemos atingir esse estágio, conhecer a Bahá'u'lláh hoje. Né? Então, é bem tocante. A gente passa do estágio de dúvida para o estágio de certeza de que, puxa vida, né? Eu tinha que fazer isso, é importante fazer isso. E o amor a Jesus, como você disse, desculpa, parece aquelas fases do luto, né? Primeiro nega. isso. Você passa por algumas fases, assim, num primeiro momento, você é testado. Eu acho até que os amigos e familiares fazem isso para até eles mesmos, não é só é claro que isso vale muito para você, mas até eles mesmos para terem certeza da sua fidelidade, da sua firmeza, vem as brincadeiras, né? Vem as Gozação, coisas né? para colocar em dúvida isso. Quando você falou, é, a gente passa por determinadas fases assim, né? Que poderiam ser de algum sofrimento, não é um sofrimento real, porque na verdade tudo isso acaba te fortalecendo. Né? E É. daí, o que é interessante é que você vê que algumas daquelas pessoas que estavam brincando com você passaram a ter um respeito muito maior.